Boa noite, bem-vindos, bem-vindas aqui nesse canal. Eu sou a Renata, eu sou idealizadora do Trampolim de Negócios. Aqui é um lugar para a gente compartilhar ideias, compartilhar ações, tudo que você precisa para fazer a sua loja vender em dobro todos os dias. Eu quero te ajudar nessa missão tão importante para fazer você ter o sucesso que você merece, para fazer a sua loja prosperar, para a gente sair daquele marasmo de ficar esperando as vendas caírem do céu. Então, a ideia aqui é eu compartilhar com você muitas ferramentas, muitas ideias, coisas interessantes para te ajudar aí nessa batalha de fazer a sua loja vencer. Você vai conseguir pegar as vendas aí, ó, nas rédeas e vai fazer a sua loja prosperar e vai fazer a sua loja vender em dobro todos os dias aqui comigo. E hoje eu quero começar esse vídeo falando um pouco de um vício que eu tenho. Eu tenho um vício que quando eu saio pelas ruas, então, assim, todo o meu bairro aqui, eu vou para os lugares onde todo mundo normalmente vai, né? Então, supermercado, a farmácia, uma loja de roupa, enfim, qualquer coisa que a gente tem ali que normalmente a gente costuma passar. Eu tenho um vício que eu não sei se você faz isso também, mas toda vez que eu não simplesmente eu vou. Eu vou, sabe aquela pessoa que às vezes é meio enxerida, fofoqueira, que vai na nossa casa e fica ali assim: nossa, mas isso aqui, você faz desse jeito, isso aqui é melhor fazendo do outro, por que que você não muda isso aqui de lugar? Por que que você não faz desse outro jeito aqui? Enfim, sabe aquela pessoa que fica ali, de alguma forma, dando pitaco na nossa vida? Então, eu sou assim, só que com comércio. Olha só que loucura. Eu vou nesses lugares e eu não sei ficar parada, eu não sei ficar sem prestar atenção em cada detalhe, sem ficar observando o que que eles fazem, o que que eles deixam de fazer. Ah, mas será que isso daqui tá assim, tá organizado? Às vezes eu, inclusive, começo meio que a arrumar as coisas, assim, tipo, eu vejo uma arara que a roupa podia estar invertida, aí eu vou lá e dou aquela ajeitada. Outro dia eu estava num café, e aí eu vi assim os potinhos todos virados, assim, que a parte bonitinha dele não estava para frente, estava meio desajeitado. Aí eu saio lá mudando, eu no mercado eu tô ali fazendo compras e aí eu começo meio que a arrumar a prateleira. Então, de alguma forma, eu fico sempre pensando como aquilo pode ser melhor. Sei que pode parecer loucura, o negócio nem é meu, mas eu tenho esse vício de ficar ali olhando e dando pitaco no negócio. E às vezes eu chego até pro dono do estabelecimento e fico, né? Então, sei lá, eu fui cortar o cabelo e aí eu vejo alguma oportunidade no salão do cabeleireiro, aí eu vou lá e falo para ele: olha, por que que você não põe mais produto para vender? Por que que você não manda mensagem para lembrar dos seus clientes? Enfim, um monte de dicas eu acabo distribuindo por aí, sendo aquela pessoa enxerida, mas sempre pro bem, para mostrar, para dar um monte de dica para fazer com que as pessoas consigam melhorar e de alguma forma prosperar também. E loucuras à parte, nessas minhas andanças aí, né, nessas manias que eu tenho, muitas vezes eu cruzo com ideias, com oportunidades, com exemplos, com coisas que eu fico com vontade de dividir com você também. E aí eu fiz isso aqui nesse vídeo. Então, nesse vídeo, eu fui em uma loja. É uma loja que é conhecida, é uma rede de franquias. Não sei se você conhece, se tem aí na sua cidade, mas eu fui numa loja Copenhagen que abriu aqui perto da minha casa e ela tá novinha e ela estava tão arrumada, com tantos exemplos legais, com tanta coisa que eu acho que assim, mesmo que você não tenha uma loja de rede, de franquia, coisas que você pode fazer aí na sua loja e que com certeza vai fazer muita diferença na hora de você interagir com o seu cliente, na hora de você atrair essas pessoas que você tanto deseja atrair para sua loja. Então eu separei os melhores exemplos, as coisas assim que eu vi de mais interessante ali na loja, para mostrar para você se inspirar, para você conseguir colocar em prática. E mesmo que você não tenha uma franquia, mesmo que não seja uma loja grande, mesmo que não seja conhecida, mesmo que não seja uma loja de doces, como é a Copenhagen de chocolate, a ideia é que você consiga colocar em prática aí. Eu vou fazer essa quebra das ideias, eu vou mostrar o que está por trás, vou falar um pouco de conceito, para você realmente conseguir colocar em prática. Então, depois de assistir esse vídeo, eu quero que você consiga colocar em prática tudo aí na sua loja. E se tudo der certo, você compartilha comigo, porque eu quero ver cada coisa. São 10 ideias diferentes que eu vou falar.
E aí depois no final eu quero que você me conte qual delas você vai colocar, qual que você achou melhor e qual que você vai colocar em prática aí no seu negócio, porque na hora que a gente coloca aqui nos comentários qual ideia que a gente vai colocar em prática, a gente faz o compromisso e isso acontece. Então você vai realmente fazer acontecer. Então é isso que importa, tá? Para a gente vender mais, não é só ficar esperando a venda cair do céu, é a gente se inspirar, aumentar o nosso repertório de ideias, de possibilidades, de formas de fazer isso acontecer, de formas de fazer com que a nossa loja seja melhor, mais atrativa, mais interessante, que ela esteja toda montada para vender efetivamente, e aí sim a venda vai acontecer. Então vamos se inspirar nessa loja aqui da Copenhagen, que é pertinho aqui da minha casa e que com certeza tem coisas muito legais para você se inspirar. Então vamos lá, eu vou colocar aqui nesse modo apresentação e eu queria começar falando então aqui para quem não tinha visualizado qual loja que eu estava falando, essa aqui é a loja Copenhagen, então essa é a marca e essa marca aqui ela é como eu falei, né, uma marca que é uma franquia, né, tem as marcas próprias, é uma marca de chocolate bem tradicional aqui do Brasil, já faz muitos anos que existe essa marca. E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção para você é a fachada. E aí eu quero que você pare e reflita também um pouco como é que está a fachada aí da sua loja. Ela está bem cuidada, ela está chamativa, ela tem uma cor que seja atrativa, como é que está o logo, como é que está a placa, enfim, né? Depende de como você tem aí. Então, aqui nesse caso, olha como a gente vê. Essa loja ela fica como se fosse num espaço de lojas aqui na rua, e olha como é interessante a cor que eles usam, né? E obviamente isso é a cor da rede, mas olha como chama muita atenção, né? Essa cor, esse dourado da iluminação do logo que está aqui. A loja ela é muito iluminada. Eu peguei só de dia, né? Mas à noite, quando você passa em frente, ela é totalmente iluminada. É uma loja que chama muita atenção pela iluminação. Mas é muito legal pensar sobre isso, né? Refletir o quanto a sua fachada está chamativa. Faça o exercício, sabe? Vá do lado de fora e olhe. Olhe de frente, olhe de quem está do outro lado da rua. Faz o exercício de andar para entender se você tem alguma oportunidade de fazer com que ela chame mais atenção. Mas o importante é que quem está passando na rua, seja de carro, seja a pé, consiga visualizar que ali ele tem uma oportunidade para resolver algum problema que ele tenha, para criar uma necessidade, criar um desejo de ir lá tomar um cafezinho ou de comer um chocolate. Porque na hora que a gente passa por perto, mesmo que a gente não está esperando ou não está buscando ir para uma loja, ir para uma cafeteria, quando a gente olha e chama atenção, o desejo começa a despertar. Aquela vontade de tomar um cafezinho, de comer um chocolate, naturalmente vem, porque aí a gente sabe o que que tem dentro da loja. Mas o primeiro passo é chamar atenção. Se passa desapercebido, a chance do cliente passar desapercebido e passar direto é muito grande. Então é muito importante você cuidar muito bem da sua fachada e fazer essa reflexão do que ela pode ser melhor para chamar mais atenção, sempre levando em consideração o que é a sua marca, né, as cores e tudo mais, e o entorno também, né? Ele tem que chamar atenção dentro de um entorno que pode ser mais saturado, ou seja, tem muito mais informação, ou pode ser um pouco mais limpo, com menos comércio, com menos intervenções, e aí você tem tipos diferentes de variações que você pode fazer na sua fachada para chamar essa atenção. Mas o importante é estar ali bem presente e atrair muitos clientes desde da hora que eles passam na porta. Então vamos lá. A segunda coisa que eu queria chamar atenção para essa loja é uma parte de organização das prateleiras. Então aqui a gente já está do lado de dentro e essa aqui é uma prateleira, né, um módulo que está todo com a parte de tablets. E aí os produtos eles estão separados por tipo, né? Então tem os tipos de chocolate que são os tabletes com as diferentes nuances de cacau, que foi aqueles que a gente viu. Então tem 80%, 50%, 60%. Aí tem esses que estão em saquinhos. E aí depois tem essa outra linha, que é uma linha que tem amêndoas, nozes, avelãs, enfim, então é uma outra linha, olha como está um ao lado do outro. Aí depois tem um outro tipo de tablete, que são os chocolates mais recheados, e aí tem os vários tipos de recheio. Então, olha como eles conseguem blocar todos os tabletes. E aí, assim, ó, cada variação de cada linha, né? Ou por tanto de cacau,
por presença ou não de presença de amêndoas, né, de nuts aí de alguma forma, e a parte dos recheados, além de, obviamente, dos saquinhos de bala, de confeitos e tudo que fica desse outro lado. Mas é interessante que é tudo organizado. Eu sei que se eu quero um tablete, estão ali minhas opções, e aí dali eu escolho aquilo que eu quero. Então, quando a gente também separa os nossos produtos por tipo dentro da nossa loja, a gente consegue fazer com que o nosso cliente ele tenha uma passagem, né, pela nossa loja de uma forma muito mais interessante. Ele sente que aquilo está feito para ele. Ele não fica perdido na loja, não fica assim, ai, eu vou para cá e vou achar uma coisa, eu vou para lá e vou achar outra. Ai, se eu quero não sei o quê. Você já teve essa sensação de que você foi na loja e você ficou indo para lá, aí depois voltou, aí depois isso é uma coisa que faz o cliente se sentir angustiado de alguma forma. Então é sempre bom a gente pensar no caminho que a gente quer que o nosso cliente faça e como que a gente organiza, a gente setoriza a nossa loja de um jeito que vai fazer com que o nosso cliente se sinta tranquilo de fazer a compra, né? Eu quero esse grupo de produtos, então tá aqui o meu grupo de produtos, e aí dentro deles eu posso fazer a minha seleção. Isso ajuda muito o cliente a comprar, né? Então deixa ele mais tranquilo para esse processo de decisão de compra. E isso faz toda a diferença na hora da venda. Porque quando ele se sente angustiado dentro de uma loja, a tendência é ele, ó, querer cair fora, não querer ficar lá dentro. Então, quando ele vê tudo organizado, quando ele consegue se encontrar, quando ele não se sente perdido ali nos produtos, a tendência é o contrário, é ele comprar cada vez mais e ele escolher mais coisas porque ele é encaminhado para isso. Então, sempre procure entender quais são os tipos de produto que você tem e organiza eles da melhor forma possível para que o seu cliente se sinta bem, não se sinta perdido aí na sua loja. Então vamos lá. Outra coisa que eu reparei na loja que eu trouxe aqui para você. Tem um outro ponto que é, a gente viu separação por tipo, e é legal a gente ver também separação por público-alvo. Então, eles têm algumas linhas de produto que são específicas para criança, e aí principalmente essa linha do gato, né? Língua de gato, eles têm essa parte verdinha aí. Então, tem vários produtos, inclusive pelúcia, e eles colocam isso também junto, né? Então, faz parte de uma mesma prateleira, todos os produtos. E o legal é que eles pensam assim, como eles sabem que esse é um produto para criança. Quando a criança vai na loja, esse produto está mais na altura da criança também, né? Então você vê que ele está na parte de baixo da prateleira, porque aí, de alguma forma, é muito mais atrativo para quando a criança for, ela vai se sentir atraída, ela vai querer comprar. Às vezes os pais não gostam muito disso, porque de algum jeito a gente está induzindo a criança a comprar, mas é um jeito dela ter acesso aos produtos que são direcionados para ela também. Tá? Então, assim, a gente pensar nesse processo, agrupar e deixar acessível para quem é o público-alvo daquele produto, é uma forma da gente vender mais também. Porque, quer queira ou que não, a gente quer vender para todos os clientes, inclusive para os pequenos que entrarem na nossa loja, se assim for o caso. Então, ter essa separação e organização de um jeito com que a gente consiga fazer isso ser acessível para esse público também é importante. Então, aqui eles agruparam e colocaram na prateleira de baixo. Então, qualquer tamanho de criança vai conseguir acessar essa prateleira e fazer com que todos os produtos que estejam ali se tornem muito mais atrativos e com muito mais giro, né? Consigam ser muito mais vendidos. E é uma fofura esse gatinho de pelúcia. Outra coisa que eu queria chamar de atenção, que eu queria chamar a atenção de vocês, é a seguinte: existe uma coisa que são aqueles produtos que a gente mais vende, né? São aqueles nossos carros-chefe, os produtos campeões, que a gente sabe que na nossa loja tem um destaque maior. A Copenhagen tem um produto muito específico que é esse licor, esse bombom de licor de cereja. Né? Ele é um produto muito tradicional e eles sabem explorar isso muito bem, também fazendo um módulo e uma prateleira, e prateleiras, né, específicas para esse produto que chama Cherry Brand, é o nome do produto. Então, olha só, as variações todas desse produto, com as diferentes embalagens e apresentações, eles agrupam isso e colocam em destaque o carro-chefe. Isso é muito legal, porque também a gente dá um peso e um valor para aquilo que a gente vende de melhor. Então, se você também aí na sua loja tem um produto que seja mais inovador,
que é mais autoral seu, que de alguma forma você ficou conhecido por conta daquilo, que você é mais especialista nesse tipo de produto, que você inventou eventualmente, né, uma coisa exclusiva sua, é muito legal dar um destaque para isso, né? Então aqui o que eles fizeram é, assim como tem o módulo dos tabletes, eles têm um módulo de produtos do licor de cereja, só que eles dão esse destaque por conta da embalagem, eles colocam o nome, enfim. Então, de alguma forma, está bem centralizado na loja. Então, de alguma forma, eles mostram que eles têm esse produto mais autoral, esse produto que é só deles, esse produto que eles criaram e que eles possuem como carro-chefe. Então, é muito interessante você deixar isso muito à mostra e você dedicar um espaço especial na sua loja para deixar bem claro para o seu cliente quem que é o seu carro-chefe também, porque isso ajuda a trazer para você valor, isso traz autoridade, as pessoas vão saber que você tem um carro-chefe, não é que você vende qualquer coisa, não é que você vende produto sem diferenciação, você tem um produto ali, você tem uma linha de produtos que sim tem um diferencial bem claro, que sim é o carro-chefe da sua empresa e que merece um destaque para isso também. Porque aí o produto, normalmente esse tipo de produto é aquele que chama o cliente, ele vai por conta daquilo, então é muito bom isso ter um destaque grande para que você reforce sempre o quanto você valoriza isso, o quanto você entende que esse produto também faz a diferença na vida das pessoas de alguma forma. Então, esse carro-chefe com destaque, ele é muito relevante, é muito legal para ser considerado sempre dentro da nossa loja. E essa foi a dica 4. Tem umas coisas muito legais, eles fazem em formato de flor, de coração, então, assim, é variações do mesmo tema. É sempre chocolate, licor de cereja, tem uma cereja dentro, assim, é um bombom bem gostoso, mas aí eles vão fazendo essas variações, embalagem para presente, enfim. É muito legal, assim, como quando a gente tem uma essência de produto, a gente pensar em como ela pode variar também, né? Então isso é bem legal aqui. Outra coisa que eu vi que eu achei super interessante, que eu queria destacar, é um outro módulo. Olha como eles separam sempre por módulos, né? E eu acho que isso é os setores todos eles ficam assim. É muito fácil de olhar a loja e fazer essa análise, porque a gente já os próprios módulos ali dos móveis já ajuda muito a gente a fazer esse caminho. Mas esse é o módulo de personalização. Então, eles têm os produtos aqui em cima, que são os produtos que já estão montadinhos no saquinho, mas aqui você pega o saquinho você mesmo, né? Você escolhe, então você pegou o saquinho do tamanho que você quer. Aí aqui tem os bombons sortidos, tem os mini tabletes, tem balas, enfim, tem todos os produtos que são os mais sortidos, né? Que são os produtinhos aqui, e aí você compra por peso. Então você consegue fazer saquinhos de diferentes tamanhos, né? Pedir para colocar um laço, e isso pode virar até um presente. Você tem as latinhas que você consegue colocar em latinha, você tem embalagens de cartão. Então, olha só, você consegue personalizar, você consegue fazer de um jeito que seja muito seu, né? Com os tipos de produto que você quer escolher, e aí você consegue montar numa embalagem que também é especial. Então, eu achei super interessante, porque eu, como consumidor, consigo levar aqueles que são os meus preferidos, mas se eu quiser também, porque eu sei que alguém gosta de um bombom específico e eu quiser dar de presente um saquinho só desse bombom, eu também consigo. Então, você ter a possibilidade de personalizar de alguma forma dentro da sua loja também é muito legal. E olha só, como não mudam os produtos, esses bombons são os mesmos que estão em outros lugares, mas a forma que eles entendem de entregar para o cliente, né, o serviço de tem o saquinho e você pode pesar e isso te dá um preço específico, isso é muito legal porque abre as opções, abre possibilidades para os clientes fazerem aquilo que eles quiserem. Porque no final das contas, o cliente está no centro. É sobre isso, quando a gente fala assim, o cliente tem sempre razão, o cliente precisa ser escutado, o cliente precisa estar no centro, mas ou tem razão, mas não só pela argumentação ali, pelo que ele quer, mas ele tem razão pelo que ele deseja. E a gente tem a obrigação de atender ele cada vez melhor, porque assim ele volta, porque assim ele fica fiel, assim a gente consegue construir uma relação de longo prazo com o cliente. E isso é sempre vantajoso. Né? Então, quando a gente oferece esse tipo de coisa, eu estou passando a mensagem para o cliente de que eu entendo que ele pode fazer do jeito que ele quiser. Eu estou entregando o saquinho, estou entregando o bombom e ele monta
da forma como ele preferir, ele não é obrigado a aceitar o jeito que eu quis montar para ele. Então é muito legal a gente pensar nessa forma e deixar essa possibilidade também para alguns clientes fazer algum tipo de personalização dentro daquilo que você vende. Pode ser formar kits diversos, pode ser escolher embalagens de presente diferentes, né? Como tem aqui, que é o saquinho, a caixinha ou esse cartonado. Então, assim, tem mil formas que você pode fazer personalização, entende qual é o jeito aí da sua loja para você conseguir colocar em prática também. Outra coisa que eles fazem aqui, que é a ideia 6, é impulso. Impulso é uma coisa que a gente sempre tem que considerar na nossa loja. Os produtos que quando você vai ali no caixa, você tem essa vontade de pegar mais, essa vontade de, né, de consumir ali, o chocolatinho, é o chicletinho, uma caneta, um isqueiro, sei lá, né? Pode ser vários produtos, que aqui a gente está falando de alimentação, mas tem muitas coisas que podem ser produtos de impulso. Basta eles estarem ali naquele lugar que normalmente é onde a gente fecha a conta, é onde a gente vai pagar. E aí, por impulso, a gente acaba pegando. É como no supermercado, como a gente vai no caixa, não tem aquele monte de produto, de barrinhas de água, de refrigerante, enfim, que a gente acaba passando e sempre pega alguma coisinha. Todas as lojas têm a possibilidade de fazer isso também. E não importa o seu setor, não é só sobre comida. Por exemplo, se você tem uma loja de sapatos, você pode ter acessórios, né, nessa parte do caixa que a gente chama. Você pode ter produtos de limpeza do sapato. Então, miudezas em geral, produtos que sejam complementares àquilo que você vende, e que podem de alguma forma ser. A pessoa não foi para comprar aquilo, mas porque ela está ali, ela pode aproveitar e comprar esse outro tipo de coisa, isso sempre funciona com produtos de impulso. E aí o legal é você sempre ter esse argumento próximo, né? Então, em que momento que você vai oferecer, como você vai mostrar isso? Então, por exemplo, aqui tá tudo perto do caixa, e aí a vontade é ir pagar e já pegar alguma coisinha, né, para comer. Então, e aqui também tem essa parte mais fresca, né, que tá aqui já, se não tem embalagem, se você compra e já leva. Então, aqui estão esses produtos de impulso, e isso é sempre venda adicional, tá? Então, isso aqui é uma ferramenta muito importante, muito boa para você vender em dobro todos os dias, porque o cliente que foi e comprou uma coisinha, você vai lá e ajuda ele a comprar, aumentar o ticket dele, que a gente chama, aumentar o valor da compra, por levar mais coisas. E quanto mais a gente aumenta isso, mais a gente está próximo de vender mais e vender em dobro. Então, vamos lá. Então, esse foi o 6, né? Parte de impulso. Outra coisa que é uma experiência muito legal, que você também pode pensar em como fazer aí na sua loja, e isso faz muita diferença porque torna o serviço memorável, que é o valor agregado dentro do processo. Então é muito interessante você pensar o que que você pode trazer dentro do seu processo de vendas, dentro da sua loja, do serviço que você traz. Como é que você consegue agregar valor para o seu cliente? Como é que você consegue fazer com que ele sinta que você pensou nos detalhes, que você está fazendo alguma coisa mais especial? Então, aqui, nesse caso dessa rede, já é padrão, eles fazem isso em todas as lojas, não é específica dessa, mas de novo, é uma inspiração para a gente que tem a nossa própria loja, pensar em como trazer isso para a nossa realidade. Nesse caso aqui, eles têm como padrão eles oferecem um mimo quando você compra um café. Então, eu comprei aqui, eu estava tomando um cappuccino, e aí quando você toma um cappuccino ou café, você pode escolher entre esse wafer com chocolate, que é esse tubinho com chocolate, ou você pode escolher um biscoitinho, se eu não me engano. É que eu sempre escolho esse porque é o que eu mais gosto. Mas aí você escolhe esse mimo que vem junto. E é uma delícia, né? E aí, nesse caso, eles até mandaram também um copinho com chantilly. Então, assim, é um café, mas é um café que traz um valor especial, porque vem um miminho junto, que pode ser um bombonzinho, que pode ser um petit four, que pode ser um biscoitinho, enfim, né? A forma como você achar que pode, de alguma forma, trazer valor, trazer um serviço adicional, fazer aquele cliente se sentir especial, eu acho que isso faz toda a diferença. E não é só em alimentação que você pode fazer isso.
às vezes é um serviço de ajuste de roupa, né? Então, uma costureira que você pode oferecer para fazer uma barra, por exemplo, para fazer algum ajuste se dentro do corpo, dentro do tamanho que você tinha, não foi o que ficou ideal, mas você pode oferecer ajustes de roupa, por exemplo. É, você pode oferecer serviços adicionais eh, de concerto, se você tem, por exemplo, salão, você pode fazer serviços agregados e adicionais de salão, você pode servir um cafezinho, uma água, um chá, enfim, trazer valor agregado, pensar, se colocar como seu cliente dentro da loja e entender como você gostaria de ser tratado, seria a sua experiência ali dentro da loja que faria com que você voltaria muitas vezes ali, reflete isso. Pensa nisso e faz isso acontecer de fato na sua loja, né? Óbvio que tem coisas que têm custo, tem coisas que a gente precisa tomar cuidado, que não é simplesmente ir colocando, colocando e vai tirando né, do que é o seu faturamento, do que é o seu lucro, mas tudo isso tem que ir gerando valor, tem que fazer com que o seu cliente gaste mais, fique mais tempo, volte mais vezes. Então, tudo isso ajuda muito a fazer essa sua máquina de vendas ela ser muito consistente, constante, né? A gente tem que sempre buscar sair daquele modo montanha-russa, né? De um mês vende, outro mês não vende, tem dia que tá fraco, tem dia que tá alto. Esse tipo de coisa ajuda a fazer com que o cliente te escolha mais vezes. E aí, um cliente, quando volta, quando é fiel, a gente consegue ter uma estabilidade maior, porque eu não fico dependente só de quem está chegando, só dos novos, né? Então é muito importante a gente trazer esse tipo de valor, esse tipo de serviço, para fazer com que o nosso cliente fique encantado e sempre que ele queira ter uma opção de tomar um café, de fazer alguma coisa do que é o que a gente vende, ele vai voltar na gente, porque lá ele vai ter um serviço diferente, lá ele vai ter uma experiência que é muito melhor, né? Eu tenho certeza que se você parar para pensar, não como dona de loja, mas se você parar para pensar como cliente, pensa nas lojas que você mais gosta, naquelas que você tem uma melhor experiência, naquelas que foram as mais memoráveis para você. Eu tenho certeza que vai passar por coisas que foram feitas, pensadas para trazer um valor agregado, para não ser simplesmente uma transação comercial de você quer um café? Eu te dou o café, ponto, né? Com certeza essas lojas que são memoráveis para você, ela faz esse processo de criar valor nos detalhes, criar valor em cada momento que você está ali, fazer o seu dinheiro, né, como cliente valer muito a pena de ser gasto ali. É esse mesmo exercício que você tem que fazer aí na sua loja. Sua loja não é diferente, os clientes só vão voltar se eles se sentirem assim como você se sentiu nessas lojas que você lembrou agora. Então é muito importante sempre pensar no valor, em como você pode adicionar coisas para de fato fazer com que a sua loja seja cada vez mais especial. Muito bem, essa foi a ideia 7, né? Foi o aprendizado 7 dessa loja. Outra coisa que é muito legal, eles usam bastante, porque de fato é uma ocasião para eles, né? É um chocolate fino, o da Copenhague, não é um chocolate normal que a gente tem em qualquer supermercado. Então eles têm uma outra prateleira, né? Um outro módulo que é todo dedicado para presentes. E presentes também é uma ocasião muito legal de trabalhar em loja, muito legal mesmo, porque se a pessoa não vai comprar para ela, ela sempre tem alguém que ela precisa comprar um presente, né? A gente sempre tem alguém para presentear, alguém que a gente queira dar uma lembrancinha, é um aniversário, pode ser da família, tem amigo, enfim, presentes são mil possibilidades. A gente pode ter as datas especiais, então, vai ter Natal, vai ter Páscoa, tem, enfim, né, um monte de situações aí de datas comemorativas, mas a gente tem os aniversários também, né? Então, todos os meses, com certeza, as pessoas da sua vizinhança, ela tem aniversário, tem pessoas que elas precisam presentear. Então, você ter essas opções é muito legal. Então, aqui eles têm um módulo inteiro só falando de mostrando presentes. Então, assim, são os bombons sortidos, são os bombons que eles já vendem nos outros lugares ali da loja, mas aqui eles estão em embalagens já especiais, em latas, essas embalagens que já vêm com laços impressos para mostrar que isso é realmente um presenteável. Então, assim, eles colocam em embalagens diferentes, diversas, para as pessoas se sentirem muito atraídas aí para colocar isso
um presente, né, para dar de presente. Então, imagina que eu fui lá tomar um café, e acho que isso é muito legal também, né? Quando a gente gasta mais tempo na loja, quando a gente faz uma loja ser muito agradável, a gente acaba de alguma forma fazendo com que a pessoa lembre de coisas e tenham ideias enquanto elas estão ali. Então, muitas vezes eu tô ali em algum lugar, porque eu fui tomar um café, por exemplo, vou dar o próprio exemplo da Copenhague, né? Eu fui ali para tomar um café. Ah, e se eu olho isso, às vezes eu não estou lembrando, eu não pensei que o chocolate da Copenhagen podia ser uma opção de presente. Mas por eu estar ali, por eu ter gastado tempo ali, por estar bem exposto, estar bem na minha cara as opções de presente, eventualmente eu vou lembrar que eu tinha que dar um presente para alguém e aí eu já aproveito e resolvo ali na loja. Então, o processo de compra, ele não necessariamente é pensado de ponta a ponta antes do cliente ir para sua loja. Às vezes ele não estava pensando nisso, ele foi por uma outra razão, mas porque ele viu, porque você indicou, porque você estava preparada para isso, ele percebeu que ele tinha uma oportunidade de resolver esse problema ou essa necessidade dele ali na sua loja. É muito legal você aproveitar essa possibilidade, né, essa oportunidade e formar kits. Você pode pensar em diferentes valores, você pode ter lembrancinhas, né? Porque sempre tem alguém que não quer gastar muito dinheiro, então pensar nas lembrancinhas, você pode pensar em valores maiores, ter diferentes formatos de embalagem para o cliente poder montar o seu próprio kit, deixar ideias de presente, enfim. Acho que o que é muito legal de pensar nisso é os produtos que você tem aí na sua loja hoje, eles podem se transformar nessa ocasião, eles podem se transformar em presente, basta você ter esse cuidado e principalmente mostrar para o cliente que você tem essa opção. Se isso ficar só escondido atrás da loja, se isso ficar só na ideia de, ah, se ele me pedir uma embalagem de presente, eu vou ter, se ele quiser formar um kit, eu vou poder ajudar, não vai acontecer. O importante é você tomar essa decisão à frente dele, né? Então, se você já ter isso, pensando que ele pode precisar, oferecer, né? Organizar isso de uma forma que fique muito claro que aquilo é presenteável e oferecer para ele, colocar em prateleiras especiais, ter um móvel, colocar ali de alguma forma que a pessoa consiga perceber que ali você tem opções de presente para ela dar para quem ela precisa. Então, isso ajuda muito a fazer com que aquele cliente que não necessariamente foi por essa razão, ele acabe comprando mais. Né, para ele resolver esse problema que eventualmente está ali, né? Muitas vezes, quem nunca tinha uma pendência de um presente. Ou falou assim: nossa, eu preciso comprar um presente para o aniversário do final de semana, eu preciso comprar um presente para a professora do meu filho, eu preciso comprar um presente para o Dia das Mães que está chegando. Enfim, como são mil possibilidades, a gente sempre tem algum presente que precisa dar, às vezes até um de última hora, e você acaba socorrendo um cliente. Gente, é maravilhoso quando a gente está preparado para realmente socorrer o cliente na hora que ele precisa. Isso faz muita diferença, porque, claro que ele quer quem ajude ele, né? E quanto mais a gente, como dona de loja, ajudar o nosso cliente, mais ele volta, mais ele se sente sente que a gente é um aliado dele, mais a gente traz valor para nossa loja. Então, essa antecipação e saber que ele pode precisar e já pensar numa solução para ele, isso é muito bom, né? A gente tira essa carga mental. Então, pensa aí como na sua loja você pode endereçar essa ocasião de presenteável para você, de fato, fazer esse processo da venda acontecer mais. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, que eu vi, que eu achei muito legal e que é uma coisa que a gente precisa cada vez mais trazer na história da nossa loja, né? Então eu coloquei aqui como 9 os valores. Eles têm um painel falando que tem compromisso com a sustentabilidade, com o reuso da água, com o uso de materiais recicláveis ou reciclados, enfim, eles têm algumas práticas de sustentabilidade que nesse caso são valores que a marca decidiu ter esse compromisso. E o mais legal é que eles deixam isso na loja. Isso tá, olha o espaço que ocupa esse tipo de informação. Não passa desapercebido e nem fica só para eles, como informação interna da empresa, né? Então, imagina que você aí na sua loja, você também faça alguma coisa, você também tenha valores muito legais. Então, pode ser que você ajude o trabalho de um artesão,
pode ser que você ajude o trabalho de uma comunidade, pode ser que você esteja ligado a uma mão de obra especializada feminina, por exemplo, ou que tem algum tipo de necessidade especial, ou não sei qual é a história da sua loja, mas seja qual for o valor que você tenha, aquilo que você pode de alguma forma mostrar para o seu cliente que você tem, isso é muito legal e não tem nada de errado em fazer isso, né? Quando a gente é transparente, não só nos produtos que a gente vende, mas mostrando que tudo que está ali tem um cuidado por trás, tem uma forma de pensar, tem uma pessoa por trás tomando a decisão daquela loja. Né, tem uma pessoa que pensou em algumas coisas que ela não abre mão de ter. Isso pode ser relacionado à qualidade, pode ser relacionado à sustentabilidade, pode ser relacionado à sociedade. Enfim, a gente, como parte, né, de um todo maior, a gente tem as nossas responsabilidades e eu tenho certeza que você, com a sua loja, já faz muito desse processo. Então, aproveita o que é que você tenha de valor, aquilo que você não abre mão dentro da sua loja, aquilo que para você não é negociável, e coloca isso, deixa isso explícito de alguma forma, né? Então pode ser um painel, pode ser cartaz, pode ser um lugar onde você conta essa história, onde você coloca essas informações, pode ser inclusive contando para os seus clientes quando eles vão na loja, né? Você de alguma forma traz um pouco essa ideia. Você tem as redes sociais, você pode colocar nas redes sociais materiais e trazer um pouco mais essa perspectiva dos seus valores, mas isso humaniza muito a loja, isso é muito importante, né? Porque quando a gente fala que a gente é preocupado com alguma coisa, que a gente tem um compromisso com algo, que para a gente tem coisas que são inquestionáveis, que não são, enfim, negociáveis de forma alguma, de alguma forma a gente está fazendo com que a loja ela também se mostre mais humana para o nosso cliente. E a gente pode compartilhar valores. E quando a gente compartilha valores, a gente também cria uma afinidade, a gente também cria uma conexão diferente. E aí a gente já sabe que isso acontece, né? O cliente volta, o cliente compra mais, o cliente fica fiel, o cliente sente que não é só sobre uma transação comercial. Ele sente que é sobre uma venda muito mais significativa. E isso faz toda a diferença, né? Então, óbvio que o cliente ele vai no primeiro momento falar que o que ele quer é preço baixo, que ele quer desconto, que ele quer fiado, que ele não tem dinheiro. Essa é sempre a resposta mais superficial e mais fácil para todos nós fazermos, né? Mas a verdade é que quando a gente começa a ir mais a fundo e a gente começa a criar essas conexões e a gente começa a fazer com que o nosso cliente enxergue o valor que a gente tenha, o valor, o preço começa a perder um pouco de importância, porque ele entende por que que ele está consumindo ali, ele entende por que que aquilo custa o que aquilo custa, né? Então, quando a gente transfere esses valores através de materiais dentro da nossa loja, a gente também não está guardando só para nós. O cliente ele não vai descobrir sozinho, o cliente ele não vai adivinhar, né? As pessoas elas não vão chegar um dia e falar assim, vou pesquisar tudo sobre a loja da Renata. Então, eu vou querer saber tudo da Renata, quero saber se a gente compartilha os mesmos valores, e aí eu vou comprar na loja dela. Ele não vai gastar o tempo dele fazendo isso. Por isso que a gente tem que mostrar para ele, né? Toda oportunidade que a gente tem de contar um pouco mais dos nossos valores, daquilo que a gente entende e preocupa a gente, mais a gente tem que fazer. Então é muito importante isso. E eu guardei, por último, mas não menos importante, uma coisa que está muito relacionada aos valores, que é a história, né? Então, a história é uma coisa que é muito importante da gente sempre contar também. Então, assim como os nossos valores, se você tem algum produto, alguma história da loja, a história da tradição da loja, por que que ela existe, por que que você faz o que você faz, por que que você tem a loja que você tem, se tem algum produto, né, específico, como é esse caso aqui, então dentro da Copenhagen existe a Inha Benta, que é um outro produto muito característico da Copenhagen. Então, eles têm esse produto também, é um carro-chefe deles, e eles trazem a história, né? Então, se a gente lê aqui, eles falam que todo Cop Lover deve ser tipo Copenhagen, o amante de Copenhagen, ou pessoa que gosta da Copenhagen, eles devem chamar assim, ama Inha Benta, com sua textura inconfundível, leve e aerada feitos à mão, uma a uma e delicadamente embalados em papel manteiga. Assim é o processo único do feitio
dessa. É isso? Do feitio? É, único do feitio dessa delícia. A inhabenta é coberta com chocolate ao leite Copenhague e tem uma base de wafer crocante que a torna ainda mais irresistível. Gente, é uma inhabenta, né? Assim, a gente conhece até nas lojas de doce com outros nomes, não sei como é aí na sua região, mas assim, a gente encontra em outros lugares, óbvio que não feito dessa mesma forma da Copenhague, mas olha como eles conseguem romantizar toda essa história, né? E conseguem ir trazendo valor para isso. Então, não, tá bom, isso custa caro, mas também é feito à mão, uma a uma. Imagina que teve uma pessoa que pegou cada uma dessas inhabentas e fez isso como se estivesse fazendo numa casa, numa cozinha artesanal, eu imagino, né? Então, assim, foi embalado em papel manteiga, então, assim, foi um papel que é cuidado, que é pensado, o processo único, né? Então, é coberto com chocolate ao leite Copenhagen, que é um chocolate especial, que tem um aroma próprio da Copenhagen, tem uma base de wafer crocante, que torna irresistível. Nossa, eu nem gosto de inhabenta, mas de ler isso, minha boca já saliva, porque eu já imagino uma coisa especial. Então, quando a gente fala contar a história, é um pouco sobre isso. Como você pode valorizar aquilo que você está fazendo, né? Então, assim, aqui é uma produção própria deles. Mas mesmo que não fosse, qual é a história que tem por trás daquilo que você está vendendo? Né? Então, assim, quando você tem uma loja de roupa, de sapato, de bijuteria, você pode não ter fabricado aquilo, pode ser não, né, não necessariamente a produção própria, mas você teve o trabalho de escolher, você foi numa loja e escolheu aqueles produtos, você teve um pensamento por trás de por que trazer aquele tipo de produto, que produto que tem a ver com a sua loja, que produto que não tem a ver com a sua loja, né? Por onde que você fez esse processo de escolha? Você se preocupou com a qualidade? Você se preocupou com as cores, com a tendência, com a moda? Você se preocupou com o que na hora de você escolher aquilo que você está oferecendo dentro da sua loja? Na hora que você também conta essa história, mesmo que você não tenha feito, você traz valor para isso. As pessoas vão entender que você tem um conhecimento, você tem algo especial ali, porque você pensou em tudo aquilo com muito cuidado. Então é muito interessante a gente pensar nisso, para mostrar para as pessoas cada vez mais, e aqui de novo, é um cartazinho que está na mesma prateleira que tem a Inhabenta. Então, quando você vai ali ver a Inhabenta, tem toda a história. Mas então é interessante para você mostrar. E o outro ponto é importante você pensar nisso, porque se você não sabe qual é a história que a sua loja tem que contar, está na hora de começar a escrever essa história. Então, precisa voltar um pouco mais na origem dela, por que que você está fazendo o que você está fazendo, qual é a sua história de vida que se conecta com a história da sua loja? Com certeza tem alguma razão, tem alguma faísca, algum gatilho que fez com que você chegasse hoje onde você está com a sua loja aí na sua mão. Então, essa história merece ser lapidada, cultivada, tratada com muito amor e carinho, porque ela pode fazer toda a diferença para você. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessas 10 ideias, dessas 10 execuções que a Copenhagen faz dentro da loja, que eu acho que tem muito aprendizado. Eu fiquei muito feliz com a minha grande mania de ficar visitando lojas e ficar analisando cada um dos detalhes. Eu fiquei muito feliz quando eu fui aí, porque assim, para cada lugar que eu olhava dentro da loja, eu via uma intencionalidade. Eu via alguém que pensou exatamente no que o cliente podia precisar e entregou ali para ele, assim, ó, de mão beijada. E na hora que a gente faz isso, eu tenho vontade de voltar lá, né? Assim, que eu já fui bem tratada, tomei um café, ganhei um mimo, vi que tem um monte de opção de chocolate, vi que tem um monte de opção de presente. Vi que tem formatos muito legais dos produtos que eu mais gosto. Nossa senhora, né? Assim, se deixar só de mim, a Copenhagen vai vender em dobro todos os dias, porque eu com certeza vou gastar em dobro todos os dias lá. Eu vou gastar em dobro muito mais vezes do que eu gastaria
em outros cafés, porque o atendimento foi muito diferenciado, né? As possibilidades ali são muito diferenciadas. Então, eu, com a minha mania de dar pitaco, de analisar tudo, achei que esse era um ótimo exemplo para compartilhar com você, para você se inspirar, para ver uma forma muito organizada e muito boa de fazer com que sua loja venda em dobro todos os dias. E é por isso que essas redes, né, quando elas são bem organizadas, estruturadas, não é o caso de todas, tá? Eventualmente eu vou trazer alguma aqui que eu não tenho essa mesma experiência. Mas essa é um bom exemplo de alguém que está executando assim, ó, bonitinho, todas as ferramentas, né, todas as possibilidades para fazer com que o nosso cliente, com que o cliente deles, no caso, seja atraído, seja fidelizado, volte sempre, gaste mais, enfim, recomende, né? Então, tudo aquilo que a gente gostaria que o cliente fizesse pela nossa loja, e mais do que gostaria, tudo aquilo que a gente quer que o cliente faz e que ele precisa fazer para a gente sobreviver como loja, esses exemplos todos, esses 10 passos aí que a Copenhagen faz, são grandes exemplos para a gente se inspirar e começar a colocar em prática. Então, espero que você tenha se sentido inspirada também, que você comece a colocar em prática alguma dessas ideias. Se você começar a colocar alguma delas, me conta aqui, me conta no Instagram, @trampolim de negócios, porque com certeza a gente vai continuar trocando essa ideia e vai fazer com que a sua loja também venda em dobro todos os dias. Já se inscreve aqui no canal para você receber notificação. Toda quarta-feira eu faço essa live para a gente compartilhar, para eu mostrar um pouco mais de ideias, de conceitos, de coisas para a gente continuar trocando e eu te ajudando a fazer a sua loja vender em dobro todos os dias. Então, até a próxima!